Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de geografia e a gente vai falar sobre extrativismo mineral, metálico das indústrias de extrativismo mineral. Então, assim, o extrativismo mineral no Brasil, ele é muito forte. O Brasil ele tem vários tipos de minério. O grande problema do extrativismo mineral é que ele vai agredir muito o solo. Por quê? Extrativismo mineral, eu vou ter que tirar uma coisa que está embaixo do solo. Então não tem como eu tirar por telepatia, né? Eu vou ter que abrir o local. Então isso vai degradar o solo, isso vai fazer com que haja um estrago ali no solo. O extrativismo mineral, então, ele está aqui na apostila, na página 33. Ele é responsável por grande parte da degradação do solo, além do que, às vezes, eu preciso colocar algum produto químico para cavar, para tirar o material. Então, assim, eu vou ter problema com o solo. Nós vamos ter, até 1934... em 1934 foi feito uma lei que tudo que tivesse, a partir de 1934, lembra que antes o ouro no Brasil mesmo, na época da colonização, o ouro vinha, você ia lá, achava o ouro, você pagava parte daquele ouro para o rei de Portugal. O resto do ouro era seu. 20% era do rei e 80% era seu. Então, era seu. Hoje já não é mais assim. A partir de 1934, foi feita uma lei que determinou que tudo que estivesse no subsolo, aqui está o solo, tudo que estivesse aqui no subsolo pertenceria ao Estado do Brasil. Então, se eu acho ouro na minha propriedade, que eu não tenho, mas se eu acho ouro na minha propriedade, ele não vai pertencer a mim. Ele vai pertencer ao Estado brasileiro, certo? E aí, nessa época, isso surgiu. A Vale do Rio Doce, a Petrobras, tudo isso pertencendo ao Brasil. Então, eram empresas pertencente ao Brasil. Por exemplo, uma empresa que pertence ao Brasil, o Banco do Brasil. Ele não tem um dono, Banco do Brasil, e nem Caixa Econômica. Ele pertence ao Brasil. E aí Getúlio Vargas conseguiu manter isso, né? Que essas indústrias, esses minérios pertenciam todos ao Brasil. Não tinha um dono, era o Estado que era dono. Depois, na Constituição de 1988, abriu o capital estrangeiro. Até então, o capital estrangeiro ele não era bem-vindo no Brasil. Então, eu sou lá dos Estados Unidos e eu quero comprar terra para minerar aqui. Eu não podia. Depois de 1998... primeiro, ele abriu para o capital nacional. Então, se eu sou daqui do Brasil e eu posso minerar, eu tenho uma empresa, eu tenho tudo certinho, eu posso minerar, certo? Aquele local vai ser meu e eu vou minerar ali. Depois, quando entrou no poder Fernando Henrique Cardoso, presidente, que foi um dos presidentes do Brasil, ele já abriu o Brasil para o capital internacional. Foi nessa época que começou a privatização. Então, um estrangeiro vem, por exemplo, ele tem muito dinheiro para investir e o governo passou a Vale do Rio Doce para essa pessoa que veio de outro país. E aí, essa pessoa privatizou. A Vale passou a ser dela, deixou de ser do Brasil. E passou a ser daquela pessoa lá de fora do Brasil, que não é aqui do Brasil. Isso aconteceu nessa época com várias indústrias que pertenciam ao Estado.
deixou de pertencer ao Estado e passou a pertencer a uma pessoa de outro país, tá? Uma indústria que é muito importante aqui no Brasil, do extrativismo, é a de ferro. Nós temos uma quantidade enorme de ferro. O ferro é uma das principais commodities do Brasil. O que é commodity? Commodity é tudo que o país produz em grande escala, que serve para o consumo dele e para ele vender para fora do país. Então, aqui no Brasil, no caso, a soja é uma commodity, porque nós utilizamos e também vendemos. O café é uma commodity, o ferro é uma commodity, carne é commodity. Então, assim, tudo que eu produzo em grande escala, que dê para o consumo do país e ainda vendo para fora. E o ferro é um desses, certo? O Brasil, ele possui minério metálico e não metálico. Então, ele possui, por exemplo, o ferro e o manganês numa grande quantidade. Ele possui a bauxita, que é usada na produção de alumínio. Ele tem também, nós temos aqui o nióbio. Esse nióbio, ele se encontra principalmente na região do Amazonas. O grande problema é que se for pra gente minerar, nós vamos acabar com a Amazônia. Porque lá na Amazônia tem uma quantidade enorme de nióbio. Para que serve ele? Ele é uma liga metálica para fazer fios supercondutores. Então ele é muito bom. Mas o lugar que mais tem é lá. E aí, se a gente for tirar, já sabe que a floresta acaba. O ferro aqui no Brasil, que eu já tinha falado que ele é muito importante, nós vamos encontrar ele principalmente em Minas Gerais, no eu nunca consigo falar, quadrilátero ferrífero, porque ele forma mesmo um quadrilátero, por isso esse nome que ele recebe. Então, em Minas Gerais é o lugar onde mais vai encontrar ferro aqui no Brasil, ok? Essa é a nossa aula de hoje, beijo, até mais!